Bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar um pouquinho de vinho. Quem não gosta de um bom vinho, né? Para falar de vinho tem que ter alguém que entenda de vinho. E assim, nós estamos com uma convidada aqui, a Poliana Gomes, que entende muito de vinho, vai poder dizer muito pra gente, falar muito sobre esse assunto, que é da Premium Wines. Isso, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Obrigada. Resenha. E a empresa agora vindo com tudo no mercado paulista, né? Vindo para São Paulo aí, e trazendo várias novidades. Poliana, me explica um pouquinho como é trabalhar com vinho. Como que te levou para esse mercado assim de sommelier e tudo? Como que funciona isso? Bom, eu fui pescada, literalmente. Eu trabalhava na área de alimentos, né? Dentro da área de hospitalidade. E quando eu parei de trabalhar com alimentos, me convidaram. Então, eu trabalhei com uma outra empresa antes de vir para a Premium. E em 2005, a Premium me convidou. Então, eu trabalhei no mercado de Minas Gerais durante muito tempo. Trabalho até hoje. E trabalhar com vinho é muito interessante, porque é um mundo. Desde vinhos simples, vinhos de entrada, vinhos para o dia a dia, até vinhos que são ícones, vinhos dos sonhos. Alguns vinhos que a gente nem imagina que vai passar perto. Não, e é interessante porque, assim, quem entende muito de vinho, para quem não entende, parece que você sente a diferença, né, de sabor, de aroma, de tudo, mas para quem é especialista nisso, você falar vinhos de entrada, vinhos de... Tem um vinho para cada coisa. O vinho, eu escutei muito isso, né, que tem as combinações. Uhum. E às vezes você perde um pouco até o que do vinho se você não tiver a combinação correta, não é? Como que é um vinho de entrada? Me explica, fala mais sobre isso. Vamos lá, simplificando. Vinhos de entrada são aqueles vinhos mais simples, que não são tão complexos e que a gente consegue bebericando, tá? À medida que eles vão tendo mais sabores, mais aromas, mais estrutura também, eles vão se tornando aquilo que a gente chama de mais complexos. E esses complexos, alguns chegam até a ser longevos. Vão ter vidas com mais de 20, 30 anos. Tá? E no final vai ser possível bebê-los perfeitamente. Então, resumindo, seria isso. Entendi. E assim, esses vinhos mais antigos, né? Até surgiu aqui uma curiosidade, porque tem muita gente que às vezes guarda o vinho anos e anos e anos em casa. Não é todo vinho que pode ser feito isso, não? Não, claro que não. A máxima que quanto mais velho, melhor o vinho, é mentira. O vinho ele tem que ser feito para ser durável. Alguns são feitos para serem bebidos depois de tal tempo, por exemplo, depois de 10 anos. Grandes barolos normalmente se bebe a partir de 10, 12, 15 anos. Então, isso depende. Então, não adianta a gente achar que ir por essa a máxima assim, comum, né, que o ditado popular diz, e guardar um vinho em casa, porque ele vai virar vinagre. Vai estragar e provavelmente vai oxidar, assim. Não, é porque, inclusive, eu tenho um vinho lá, que eu guardo aquela garrafa com muito carinho. Tá bonitinha, deitada dentro da adega, tá perfeito. Mas é um vinho comum, era um vinho, só que ele significou, assim, muito, eu era muito jovem, guardei aquele vinho e até hoje tá lá, mas assim, não dá pra tomar. Não foi feito pra isso, né? Provavelmente, né? E assim, essa questão do, por exemplo, você tem os vinhos para carnes, né? O vinho branco. Aqui no Brasil a gente tem boas vinícolas também, né? Sim, pelo Brasil todo, inclusive. Desde o sul até o nordeste, a gente tem produzido vinhos maravilhosos e passando tanto pela região... A nossa região sudeste quanto a região centro-oeste já estão produzindo os vinhos maravilhosos. E tem essa diferença, por exemplo, quem gosta muito de vinho fala a questão da uva. A uva de tal lugar com relação ao clima também, tipo, que vai diferenciar o vinho? Como é que funciona isso? Por que às vezes falam que o vinho chileno, o vinho não sei o que é melhor do que o outro, aquilo? Por que isso? Tem a ver com clima também? Tem, mas primeiro vamos separar. Me dê uma aula sobre isso, porque agora eu quero entender tudo sobre vinho. Vamos lá. Primeiro, vinho bom é aquele que você gosta, independente da origem dele. Tem gente que gosta especificamente de uvas, tem gente que gosta de vinhos de determinada região. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto ao estilo dos vinhos, a mesma uva cultivada em climas diferentes vai gerar vinhos diferentes, apesar que vai ter uma espinha dorsal. Por exemplo, vamos pegar a Pinot Noir, que costuma... Pinot Noir, para quem não sabe, é uma uva tinta que pode gerar vinhos tintos, vinhos rosés e, se quiser, vinhos brancos também. Agora, uma uva branca nunca vai gerar um vinho tinto.
Tá. Agora, a uva tinta, ela tem essa maleabilidade, essa flexibilidade. Bom, em climas frios, a Pinot Noir ela vai desenvolver determinadas características. Em climas mais quentes, ela vai mostrar outras características. Então, tem isso sim, o clima muda, tem diferença e tem uva que não se adapta. Eu usei o exemplo da Pinot Noir porque ela é uma que não se adapta a climas quentes, por exemplo. Tá. Uma que se adapta muito bem é a uva branca Chardonnay. Chardonnay de climas frios, Chardonnay de climas quentes. São vinhos totalmente diferentes, mesmo tendo a espinha dorsal que vai mostrar que é a Chardonnay. Entendi. E aí, de acordo com essa particularidade do vinho, da onde ele é cultivado, ele fica melhor com determinado tipo de alimento ou outro tipo de alimento? Isso, porque na verdade, né, se a gente pegar a Europa, né, que tem uma grande tradição de produção de vinhos, a região, uma parte também da região oriental, quando a gente pega ali o Levante, Turquia e alguns outros países. Dizem que tem vinhos ótimos ali, né? Eu sim, nunca tomei. Geórgia tem maravilhosos. Até o Egito produzia vinho na antiguidade. Então, bom, o vinho, ele combina principalmente com a comida local. Então, se produz um vinho, ele vai ter uma tendência a harmonizar, harmonizar com a comida local. Entendi. Então, vamos lá, a primeira dica de harmonização. Tá. Vinho local com a comida regional. Por exemplo, se fala um bife bourguignon, né, um vinho da região da Borgonha, na França. Teoricamente, a primeira opção... eu adoro vão ser bourguignon. Vinhos franceses, vinhos da região da Borgonha. Mais tintos também, né? Aí depende também do prato completo. No caso do bife bourguignon, o vinho tinto vai ser o melhor, claro, um Pinot Noir da Borgonha. Mas se você tem carnes vermelhas com pratos leves, a carne vermelha mais delicada, por exemplo, um bife seladinho com uma salada, o dia está muito quente, você pode ir para um vinho branco. Que vai dar cair conta. muito bem. Sim, da mesma forma que se você está comendo um peixe que tem mais estrutura, um bacalhau com batatas, azeitonas, blá blá blá, e outros acompanhamentos mais pesados, você pode pegar um vinho tinto que não tenha taninos tão presentes. Tá. Tanino é aquela sensação de pega que dá na boca, como se você tivesse comido uma banana verde, né? Tá. Trava sim. tudo? Isso. Pois é, isso é a sensação que a gente tem do tanino. Isso aí, gente. Ficamos por aqui com a resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações, também lá pelo portal R011, pelo guia R011. E vamos seguir também a prêmio aí pela Poli _Wines. Aê, tchau, tchau. Olá, gente! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar de cerveja. Vamos conversar aqui com o mestre cervejeiro, que o nome dele, é melhor a gente falar Tom Cervejaria, porque é Gleikton Cruz, nosso mestre cervejeiro aqui, que veio da família, na realidade é uma família empreendedora, né? Sim, Tom. Nossa família tá junto, todo mundo ajuda, um coloca o rótulo, outro pede a comida no iFood. Pede a comida no iFood é ótimo. Sim, cada um tem uma função aqui, né? Não, e assim, é engraçado porque assim, até você colocou, na realidade, o tom profano, né? Sim. Por que tom profano? Explica pra gente. É que ele já tava me contando, mas eu achei a história tão interessante. Sim, porque aí a gente foi estudar cerveja, vi que tinha umas regras da cerveja, né? E a gente queria fazer cervejas diferentes, né? Então é que a gente quer misturar, né? Eu tenho uma aqui de beterraba com pimenta rosa. Caramba, a gente queria dar uma misturada nas cervejas. E aí tem umas regras, né? De uma, entre aspas, uma bíblia cervejeira, que tem as especificações que você não pode ultrapassar. Então a gente criou essa ideia de poder mudar exatamente essas receitas. Essa aí é uma APA com rapadura. Aqui, ó, olha que legal, gente. APA com rapadura. Isso, que é uma das, né, do nosso coletivo, da Cerveja Corisca, que tá com a gente, né? E aí eu faço cerveja para todos eles. Eu fabrico para todo mundo. Que legal! E uma cerveja com rapadura, você não vê todo mundo artesanalmente, que a gente faz com toda, né? É um produtor mineiro que faz uma rapadura lá em Minas, Salinas, de forma artesanal, então a gente profana. E vocês são de Salinas? Nós somos de Salinas. E a gente sabe fazer... da cachaça, né? Que cachaça é tão normal pra gente, né?
E que a gente foi na cerveja. A cerveja bebe mais, né? Quente pra caramba, né? Então, o Brasil é um país tropical. Sim, então a gente viu que na cerveja é uma possibilidade de matar a sede, de alimentar, de fazer cultura e de fazer essas misturas. Ô Tom, me diga uma coisa, existem essas diferenças, eu achei muito legal essa questão até do nome profano, porque de fato a gente até com essa pauta de cervejaria, a gente foi ler um pouquinho sobre o assunto, existe realmente o que você falou, uma regra. Se não tiver tanto por cento de cevada, tem que ter o lúpulo, malte, não sei o que, não é considerado cerveja, é bebida mista, né? Só que assim, essa coisa da cerveja artesanal virou uma febre, as pessoas voltaram, assim, agora tá o boom da cerveja artesanal, porque você surgiu num determinado período, aí as grandes cervejeiras começaram a lançar artesanais, porque eu entendo que ser de uma grande cervejeira já não é artesanal, né? E aí, de repente, as pessoas começaram a gostar e a buscar novos sabores e novas experiências, né? E, enfim, é muito legal, assim, você ver o trabalho de vocês, o que vocês fazem, um monte de... Nossa, um monte de... E, assim, desde o rótulo, sabe? Muito, muito bacana. Você falou da experiência. É que as cervejas, né? Quando elas começaram a modificar das indústrias, eles compraram essas indústrias, né? E transformaram essas cervejas em prêmios, né? Uma das primeiras que eles compraram, que é tradicional nos discursos filosóficos e dos cervejeiros, é a cervejaria Vals. Então eles compraram as pequenas, né, médias cervejarias para acho que é possível não deixar essas crescerem. Mas as pessoas continuam procurando. Né? Nossa, e essa história de comprar as cervejarias, isso é bem, né, dessa coisa do mercado mesmo, né? Você vê alguma coisa despontando ali, aí a grande indústria vai lá e compra, porque ela não quer que aquilo cresça e que tome um espaço que ela entende que é dela, né? E manter um padrão de receita, né? Você sai do artesanal, entra no premium, que aí dá uma artificializada, né, nos produtos, não usa mais produtos orgânicos, né, e tem, sobretudo, o controle... Tá cantando, que ela adorou o microfone. Ela que põe o rótulo, tem gente. o controle dos valores, né, do preço das cervejas, né, que é o que dificulta pra gente, né. Então ele faz lá uma cerveja que é premium, num preço bem barato, que eles têm as máquinas e consegue fazer mais barato. E a gente faz um produto como esse aqui de rapadura mineira, né? Que traz a rapadura orgânica para fazer. E aí a gente tem difícil de lutar no mercado com eles, né? Mas você falou, eu fico feliz que as pessoas estão sentindo. Estão sentindo, as pessoas normal, você trouxe a gente aqui. Então tá tendo novamente, né, em 2024, essa sessão novamente da procura do produto artesanal. As pessoas devem estar reservando uma graninha para poder fazer cerveja. Mas você sabe que eu acho que assim, nesse mercado, quando começou mesmo as grandes cervejarias lançarem alguns estilos, algumas marcas independentes, ali delas mesmo, mas tipo tido como artesanal, aí as pessoas começaram a experimentar, e aí gostaram, e viram um negócio que é diferente, por mais que fosse mais industrializado. E aí começa a ter acesso a mais um ou outro tipo de marca. Aí começa a entender o tal da IPA, muito comentado, né? Isso, IPA, eu vou falar pra você aqui. E o que é a diferença disso? Isso, então a APA é uma cerveja que ela traz mais o gosto do malte. Tá. Né? O malte é uma cevada torrada em vários níveis, né? Então a ideia é trazer o tostado. Por isso que eu juntei ali com a rapadura, para juntar o gostinho do caramelo do malte com o caramelo da rapadura. Tá. As IPAs, a ideia é trazer cervejas mais amargas. Tá. Né? Aí tem vários níveis de amargor. Essa que nós criamos é uma West Coast, né? Que é uma cerveja que tem um amargor, mas que também mata a sede. Não é uma cerveja que é muito amarga também, né? E essa última que nós criamos, que eu criei aqui, é uma Session IPA com beterraba e pimenta rosa. Nossa! Então, orgânicos, produtos que a gente consegue, né, num instituto chamado Barô, que só tem produtos orgânicos, para que seja mata sede, tem o amargor, que é uma IPA, e tem essas misturebas. Depois nós temos uma Stout, que são as cervejas, né, de maltes tostados. Né? Nós temos as Pilsens, que são cervejas de um malte tostado mais pouquinho para trazer, né? A gente tem uma que é Pilsen com graviola. Então você imagina, né? Os sabores, né? O que eu acho mais interessante é essa questão dos sabores mesmo, e possibilidade de você ter muita coisa assim para experimentar.
E quando você falou a questão do preço, de fato, você pra produzir uma cerveja artesanal, que você não tem aquela grande escala, acaba sendo também, você tem um custo maior para trazer o material, a matéria-prima toda. Só que as pessoas, elas querem isso. E você sabe o que eu li? Eu não sei se eu tô enganada, mas eu li a respeito disso, né? Não sei se é fake news. Mas, que tipo, tá saindo tem nano cervejarias, micro cervejarias que estão, assim, tendo uma procura, não estão conseguindo mais atender, porque as pessoas estão começando a querer experimentar esses novos sabores, né? Isso, a gente tá aumentando nossos pedidos. A gente tá saindo de micro pra cervejaria média. Estamos melhorando, né? E a gente criou essa coletivo, né? Eu fabrico para outras cervejarias, né? Outra cerveja, Corisca. E a gente no Butantã tem que criar uma nova, né, modalidade, né? Que é uma ideia de criar uma cooperativa de cervejeiros. Juntar vários pequenos cervejeiros para a gente fortalecer e para fabricar mais barato com mesma qualidade, né? Muito legal essa ideia. Então a gente está tentando lutar de todas as formas de poder inventar cervejas com qualidade, como você falou, para atender esse público que quer coisas novas com preço acessível, né? Então, é legal. Olha, gente, adorei, Tom. Olha, gente, não tinha como a gente fazer essa pauta de cervejaria sem trazer esse cara aqui com a família toda, né? O grupo empresarial Tom Cervejarias. Aí, senhora, quem está no financeiro? Quem está no rótulo? Isso, a minha esposa é administradora, né? Formada, ela dá nos pitacos, ele nos ajuda. Ela ali, ela aqui, ela já falou, eu aqui. Me ajuda a pegar os rótulos, ali bonitinho. Você sim, na tela. Ajuda a pegar os pessoal, rótulos. Fala, oi, pessoal. Então a gente fortalece, porque a gente não pode, no pequeno, né, no empreendedor, ele não pode dar um passo maior, né, do que a gente no sentido de contratar pessoas. Por isso que a gente tentar criar um projeto coletivo, mas Você também tá gostando de falar? Ela falou, né? Ele falou também, filho, desculpa, não dei a sua voz, sua vez. Mas em qualquer negócio, é difícil, né, para as pessoas participar colaborativamente, esperar um resultado depois, né? Porque todo mundo tem as suas contas essa ideia tua de fazer com uma cooperativa, eu acho que é o que tá faltando mesmo nesse universo cervejeiro. Porque você tem muitas cervejarias pequenas, tem muita gente boa no mercado, com boas ideias, com essa coisa do palatável mesmo. E que às vezes que fica muito caro, porque você tem que comprar em pequena quantidade, você tem que fazer tudo. Se você tem uma cooperativa organizada que consiga fazer essa intermediação, inclusive de material, você consegue dar suporte. Só a matéria-prima já ajudaria bastante. Mas é um mercado meio concorrido, assim, né? Eu percebo, assim, entre os cervejeiros, né? Porque ou você é pequeno, né? Os nanos e os micros, ou você já é grandão. Então não tem essa, assim, o médio, né? É um mercado meio de tubarão, né? Então vamos pegar esses tubarões, deixar esses tubarões fora e fazer algo melhor. Exatamente. Obrigada, viu, Tom? Gente, obrigada, família, por vocês terem vindo aqui. Olha, que delícia. Eu vou poder provar? Pode provar. Ai, que delícia. É tudo de vocês. E exatamente, siga a gente lá no Instagram. E qualquer pessoa que tiver uma ideia de cooperado, de participar, que a gente tem alguns lá que ele tem um fermentador. E então ele disponibiliza o fermentador lá na cervejaria. Então aí eu faço a cerveja para ele, já diminui o custo dele, porque ele já tem uma máquina. Então quem tiver uma máquina e poder juntar com a gente, o outro, e assim a gente vai fazendo essa corrente do bem. Comprar uns maltes para fortalecer uma cerveja que ele pensa, a gente faz qualquer negócio. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Cerveja boa. Já tá funcionando como cooperativa antes de ser, tá vendo? Exatamente. É isso aí, gente. Legal. Ficamos por aqui, essa nossa pauta aí dos cervejeiros. Maravilhoso essa família aqui. Sim. Siga aí no nosso canal, lá no portal R011, também pelos portais lá dos canais do Lex Studio. Perfeito. E clica aí no sininho para receber todas as notificações. Até mais! Aí, família cervejeira, né? Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E, gente, vamos falar aqui sobre cervejas artesanais novamente, né? A gente tem falado muito sobre isso, porque, assim, o brasileiro gosta de uma cerveja. Nossa. Mas, assim, veio aí as cervejas artesanais, um monte de novidades e sabores, e ninguém melhor para falar sobre isso. Frank, Cervejaria Tria.
Seja bem-vindo, Frank. Obrigado. A cervejaria Tria, que na realidade é uma produção própria, né? Vocês fazem a cerveja de vocês. Frank, como que você enxerga essa questão do mercado das cervejas artesanais? Trava-língua, tá crescendo tanto? Porque assim, a gente falava de cervejaria, você tinha aquelas marcas tradicionais, aquela coisa toda. Hoje em dia, eu vejo assim uma busca muito maior por novos sabores, por, sabe, os mestres cervejeiros aí que tem divulgado também, né? Enfim, mudou o aspecto da cerveja. A cerveja não é igual mais, ela não é toda igual. Você tem uma série de outras coisas. Como que você na tua concepção, houve essa mudança também de cenário, né? E o que tem de novidade? Então, como você disse, o brasileiro ele é apaixonado por cerveja, então é uma paixão nacional. E com a entrada dessas novas cervejas, que a gente chama de cervejas artesanais no mercado, as pessoas foram entendendo que existe um leque de paladar enorme nesse mundo da cerveja, que era muito associado antes aos vinhos. Então as pessoas acho que foi uma evolução natural, de curiosidade, as pessoas conhecerem, e também o mercado foi se adaptando, foi surgindo as microcervejarias. A Tria foi a primeira microcervejaria legalizada dentro da cidade de São Paulo, do Centro Expandido. E fomos nós que viemos atrás de buscar entendimentos com o CETESB para conseguir abrir as pequenas indústrias. Tive apoio de vereadores aqui em São Paulo, equipes deles foram tratando as modificações que precisavam ser feitas nos planos diretores da cidade para que as microcervejarias pudessem ser implantadas. E eu acho que foi uma evolução natural mesmo, da curiosidade. Vamos experimentar, surgindo, e as pessoas foram vendo que até mesmo dentro do mercado de cerveja artesanal existe várias segmentações. Então existe o segmento das cervejas estilos clássicos, que é a linha que a Tria trabalha. Existem estilos que são mais voltados a extremos, não são muito amargas ou muito alcoólicas. Tem outros estilos que misturam frutas, sabores diferentes com tudo. E cada um foi encontrando o seu nicho, né? Então é um mercado que é bem variado, ele tem muitas opções e realmente é infinito. Eu associo isso muito igual à gastronomia. Você pode falar assim, existe arroz, existe feijão, existe um macarrão, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar ele, fazer ele diferente. Então, mesmo que você esteja tomando, uma IPA com a Tria, se você vai em uma outra cervejaria, você vai encontrar um estilo IPA também, que é completamente diferente do que a gente faz. Você sabe que uma coisa que eu aprendi aqui, inclusive no podcast, esse negócio da IPA. Eu achava, assim, ignorantemente, que a IPA era uma marca. Uhum. IPA é um estilo? É um estilo, isso. São um dos inúmeros estilos. Aproximadamente, são mais de 180 estilos que existem catalogados em guias, vamos dizer assim, de estilos de cervejas. E IPA é uma delas. Então, ela é segmentada em dois estilos. Tem a IPA britânica e tem a IPA americana, que é o que a gente mais conhece aqui no Brasil, que tem aquele cheiro cítrico que vai puxar. Muita gente remete ao maracujá, alguma coisa, quando sempre parece que tem alguma fruta cítrica misturada ali. Esse é um estilo cítrico, é um estilo, americano, que se dá por causa dos lúpulos que são criados, na maioria, nos Estados Unidos, que tem esse aroma e esse perfil cítrico. Então, assim, eu fui em alguns eventos que tinha lá cerveja IPA. E, de verdade, eu acho que assim como muita gente fazia essa confusão. Quem não conhece mesmo do mercado de cervejas artesanais, né? A gente achava que IPA era uma marca de cerveja artesanal. E aí que eu fui entender, na realidade, que tinha... Era um estilo, né? E assim como outros também, né? Aí você falou, inclusive, dessas que tem frutas e tal. Ou seja, abriu um leque de possibilidades, né? E as pessoas começaram a perceber que cerveja não é tudo igual, né? Que não tem aquela coisa assim, cerveja, tem muita gente que fala, cerveja é amarga, é tudo igual, não sabe diferenciar. Mas eu acho que a partir do momento que abriu o mercado para as cervejas artesanais, as pessoas começaram a entender, a diferenciar mesmo, e a entender essa questão do paladar, do que uma difere da outra, e é isso mesmo. Inclusive, né? Foi um mercado que atende até pessoas que tradicionalmente diziam, eu não gosto de cerveja, cerveja não me agrada. Aí você começa a apresentar diferentes estilos e as pessoas acabam encontrando um estilo ou outro que eles gostam. A IPA mesmo é um estilo que caiu muito no gosto brasileiro, e quando nós começamos a trabalhar com cerveja artesanal, isso em 2013, quando a Tria abriu, falava-se muito ainda que o brasileiro não gostava de cerveja amarga, que ele queria cerveja mais leve, era mais suave, e tem obviamente um público para isso, mas como tudo na vida a gente não pode generalizar e falar assim que
o povo brasileiro, todos os 200 e tantos milhões de brasileiros não gostam disso. Então você vai encontrando um nicho e nós temos estilos. Por exemplo, tem uma Witbier que nós fabricamos, que ela é feita com capim santo, camomila e pimenta rosa, que é bem refrescante, bem diferente, e pessoas que falam, não gosto de cerveja, vai lá e experimenta e fala, pô, isso aqui é interessante. Uma cerveja de frutas vermelhas também, que a gente faz com morango, amora e framboesa, ela já é um pouco mais adocicada, para quem realmente não tem um perfil cervejeiro, mas é um fermentado de frutas vermelhas que agrada a um público que normalmente falaria que não sou um consumidor de cerveja. Então as opções são realmente muito grandes. Deixa eu te perguntar agora, assim, como um especialista mesmo, né? Quando você fala assim de cerveja, porque, tipo, o vinho, vinho vem da uva, né? Tem até uma regulamentação, né? Que para ser vinho tem que vir tal. A cerveja, quando você fala da cerveja, ela tem feita com frutas vermelhas ou feita com isso. O que determina que aquela bebida fermentada seja uma cerveja? Então, existe legislação que segue isso. Então, toda cervejaria é registrada no Ministério da Agricultura e existe o que a gente chama um PIC, que é um documento que determina o que é cerveja na legislação brasileira. Isso significa que ela tem que ser produzida com pelo menos 55% da sua fonte de açúcar, na sua receita, tem que ser de malte de cevada. Isso é obrigatório. Aí você tem 45% que são chamados de adjuntos, que podem ser as frutas, que pode ser o arroz, que pode ser o milho. Então também tem uma confusão muito no mercado. As pessoas falam, a cerveja padrão de mercado, as comuns que se encontram nas prateleiras de mercado, são cervejas de arroz ou cerveja de milho. Não existe cerveja de significa que ela é feita na sua maioria daquele componente. Então toda cerveja que é produzida no Brasil, para ser chamado de cerveja, ela tem que ter pelo menos 55% da sua receita feita com malte de cevada. E tem que conter lúpulo também. Esse é outro ingrediente muito importante. Mesmo que seja um pouquinho, mas tem que lúpulo e cevada. 55% de cevada e um pouquinho de lúpulo, que aí pode até ter uma variação de acordo com aquela receita, enfim. Isso. Qualquer coisa fora disso já é chamado de bebida mista. Então, se você começa a trabalhar uma cerveja que foi misturada ou teve adição de um licor, alguma coisa, então já é chamado de bebida mista, já não pode ser chamado de cerveja. Entendi. Então, talvez se você vê no mercado escrito cerveja, você pode ter a certeza de que pelo menos 55% daquela receita, do conteúdo daquela receita, foi feita de cevada de malte. Ou malte de cevada, desculpa. Maravilha, nossa, muito bom. Frank, obrigada, viu, por esses esclarecimentos. A gente vendo com essa pauta aqui, falando sobre cervejas artesanais, e assim, nossa, acho que você esclareceu demais, até essa questão do nome mesmo, cerveja, que era uma dúvida, que inclusive já tinha mandado aqui pra gente, né, como é que se denomina exatamente cerveja. Até porque nas prateleiras dos mercados, se você vai lá, você vai ver algumas coisas, bebida mista, né? Isso. E, tipo, tem bebida mista que é uma mistura tipo do vinho com a cerveja. Correto. Várias coisas nesse sentido, mas cerveja tem que seguir a regulamentação. E outra coisa que as pessoas, que é uma definição que existe muito no Brasil, a diferença entre chopp e cerveja. Então tudo começa como chopp. Ele é um produto que é não filtrado, não pasteurizado, e o chopp pode até ser filtrado, mas o importante é não ser pasteurizado. Então o chopp não vai ser pasteurizado. Justamente. Por isso que ele tem um período de vida mais curto. Porque ele precisa de ser mantido refrigerado para que ele mantenha suas características e o fermento não ocorra uma autólise, que é a morte do fermento dentro do barril, e que azeda o chopp. Então, quando você pasteuriza, você inativa essa levedura que está ainda presente e viva dentro do seu chopp, e por isso que ele tem uma durabilidade maior. Só que com tudo que você pasteuriza, o processo de pasteurização é através do aquecimento, no caso da cerveja até 60 graus, por um determinado período depois do resfriamento. Esse aquecimento altera um pouco o sabor da bebida. Quanto mais controlado for o processo de pasteurização, menor o efeito. Quanto mais caseiros, vamos dizer assim, esse processo, pior o efeito na cerveja. Então, eu falo muitas pessoas, lembram de um suco de laranja e ter ele espremido fresco ali no seu copo e depois pegar ele na caixinha, na prateleira do supermercado. Então, os dois produtos são consumíveis, são ótimos, mas tem uma diferença ali em frescor. Ou seja, a cerveja, antes de ser cerveja, ela foi um chopp. Foi um chopp. Tudo começa como chopp. Nossa, maravilhoso. Obrigada, viu, Frank? E é isso, gente. Vamos terminando por aqui o nosso Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva lá no nosso canal, clica ali no sininho para receber todas as notificações. E siga lá também a Cervejaria Tria. Isso, no Instagram, @Cervejaria Tria. Isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado. Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos voltar a falar dos buffets, vamos voltar a falar dos eventos aí, né? Que às vezes as pessoas, elas
sabe, se organizam durante tanto tempo para determinados eventos. E o Resenha vem trazendo um pouco esse assunto aí, falando um pouco sobre os locais de realização dos eventos, mas também sobre as gastronomia, sobre os serviços que ficam disponibilizados. E para isso, hoje nós vamos falar um pouquinho também com Dreyfus e Ney, da Dreams Palace. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aqui ao Resenha. Me conta um pouquinho como que é ter assim, uma coisa é você ter um espaço para esse tipo de evento, né? Mas o que pode ser realizado? Qual que é a maior demanda? O que as pessoas hoje em dia buscam mais em matéria de evento? Mudou muito, eu acho que também o perfil, né, das festas mais tradicionais, tem tido novas ideias, as dancinhas agora que entram no roteiro. Como que funciona isso? Então, o ramo de evento que a gente trabalha aqui é de festa social. O nosso buffet em si é muito forte no ramo de tanto de debutante quanto de casamento. É onde a procura é até maior por conta do marketing que faz bem forte, né? Em cima disso também. Então, a procura referente a debutante e casamento é o 80% do nosso mercado hoje. Mas tem procura, às vezes, de bodas de prata, de ouro, aniversários 30, 40 anos, datas mais especiais, assim. Então, nessa parte, por exemplo, os eventos de casamento e debutantes, eu vejo que é uma coisa muito tradicional. Aquilo, eu acho que é o evento que as pessoas se programam, principalmente o casamento, né? Sim. Elas se programam. O debutante teve uma época que teve aquela coisa, eu lembro na minha adolescência, era troca pela viagem. Sim. Né? Mas ainda existe. ainda existe, né? Ainda. Mas voltou muito, né? As meninas começaram a querer de novo essas festas de 15 anos, voltou a ser um sonho, né? O que de repente num determinado período tinha saído um pouco de moda, vamos dizer assim, voltou a ser um sonho. E aí teve uma mudança, porque os buffets, assim, hoje tem pistas de dança, teve que se adaptar. Vocês estão bastante tempo, né? Aí nisso hoje também. A gente aumentou um pouco, inclusive, né, o volume de festas de debutante para casamento, né? Inclusive a gente tem, acho que um pouco mais de festas de debutante. Hoje nós, assim, dos 80% entre casamento e debutante, 50 e poucos % é debutante. Aumentou um pouquinho o debutante. Por conta dessa busca de novo, né? E uma coisa que a gente vê bastante também, que hoje adolescente vê muito celular. E você vê festa das famosas fazendo debutante, em Sintra elas se espalham muito nisso também, né? É verdade, né? É uma coisa que o celular ajudou bastante. E até o formato das festas também tem essa inspiração aí dos influencers. Sim. Porque tem bastante debutante que ele fala assim, eu queria uma festa igual essa. Né? Só que existe nichos de mercado que tem, vamos supor, festa de 20 mil e festa de 1 milhão, 200 mil, então varia muito. E lá vocês conseguem atender todos esses nichos? A gente tem um nicho de certo valor, por conta que a gente entende que a região que a gente está, pelo produto que a gente oferece, isso demanda uma fatia daquele mercado. Então, na região tem um buffet que a gente atende de valor X a Y, e tem buffets próximo ao nosso também que atende no valor bem maior. Certo. Então tem essa procura também. É porque, assim, se falar de festa, você está falando de sonhos, né? Principalmente esses dois tipos, que é os 15 anos, é diferente de um aniversário que você vai fazer todo ano, que às vezes você pensa numa coisa mais enxuta. Mas é o que a gente estava falando no início, existe um planejamento a longa data até para que isso aconteça. Agora, e a mudança? Do que consiste essa estruturação? Porque, assim, quando você fala nesse tipo de evento, a gente tem aquela questão também de todo um cerimonial. Né? Enfim, quando eu casei, aí já faz... Nossa, se eu tivesse casado ainda teria 30 anos. Então, não era o mesmo sistema de hoje. Hoje em dia você tem os buffets fazendo toda uma estruturação, né? Ainda os buffets fazem essa estruturação ou você teria que contratar, por exemplo, um cerimonialista, um assessor para isso? Como que funciona? Pode falar? O nosso buffet em si, a gente dentro do pacote já tem uma assessora que ela, vamos supor, ela organiza todo o evento. Né? E na empresa, eu sou a pessoa que faz o pessoal do marketing e venda, e o meu sócio, ele que faz a parte operacional. O pessoal até brinca na empresa que eu sou o que promete, que eu faço a venda e prometo sonhos, e ele é o que executa. Então eu prometo e ele faz. Só que uma coisa que eu sempre bato na tecla também, né, a gente, principalmente quando a gente vende uma festa, a gente não cobra pelo valor do produto que a gente vende, é da responsabilidade que a gente assume, né, que você comentou, perante realizar um sonho de uma debutante, de um casamento. Então é mais a responsabilidade de você entregar o sonho da pessoa que ela aposta em você, referente a essa data tão especial. Então é todo o cuidado que ele tem na entrega desse serviço em si, para não sair nada fora do que a noiva desejou. O fato de ser um sonho, né? Independente de qual, a gente entrega um sonho, né? Então... Mas e são festas mais longas também, né? Do que as outras convencionais, por exemplo, que outros buffets fazem. Por ser, por exemplo, debutante, casamento, elas são festas mais extensas em relação a tempo? O nosso buffet, enfim, a gente trabalha com duração de 5 horas. Né? Então, mas tem buffets que não tem horário para acabar, tudo depende do valor
valor que você vai cobrar. Que contrato que você quer fazer, a gente pode negociar, então, essa questão de horário. Então tem cliente que fala assim, eu quero fazer com 7 horas, com 6 horas, a noite inteira. Aí... Eu quero até meus convidados cansarem. Mas tem cliente que às vezes ganha a proposta, eu quero até o último convidado ir embora, você segura? É que nós temos limites também por causa da região. Também por causa da região, né? E assim, essa questão das mudanças, vamos lá falar de mudança de perfil de festa, né? Hoje você tem que ter pista de dança, hoje você tem que ter coisas que antes você não tinha, né? E até o cerimonial, você tem agora aquela coisa do momento da dancinha, tudo isso. O buffet, ele tem que estar estruturado também para isso, né? Tem que acompanhar a tendência. Acompanhar, tudo, acho que acompanhar a tendência, né, Ney? Até por conta que, assim, a gente tem que até prever o que pode acontecer, qual que é a tendência que está vindo no mercado. Para você conseguir sair na frente. Para a gente poder se adaptar, porque todo mundo tem um custo, que nem pista de dança tem um custo, uma decoração diferente tem um custo diferente. As debutantes, por você ficar direto no celular também, isso influencia bastante. Isso exige, por exemplo, que o Ney ali do marketing, né, fique acompanhando as redes sociais, saber o que está acontecendo, o que vem de tendência por aí. Para que você consiga ter um diferencial, consiga trazer isso de inovação e sair na frente da concorrência também, né? Você sempre fica sendo a cópia do seu concorrente, vamos supor. Então, normalmente a gente tem essa visão já que vamos sempre buscar nos atualizar para entregar alguma coisa que é novo para o cliente. Até porque acho que por conta disso que a gente faz uma diferença dentro do nosso nicho do mercado. A gente vê isso nas datas, né, que a gente tem vendido, assim, por conta que para nós tá ótimo. E existe assim por exemplo, 15 anos, todo dia alguém tá fazendo 15 anos. Mas casamento, ainda assim, a gente falava que o mês de maio era o mês das noivas, né? Hoje em dia ainda tem assim, por exemplo, épocas do ano que são mais procuradas para fins de casamento? Não enxergo mais isso. A gente não vê mais dessa forma. Mas já teve. Teve uma época que era agosto, maio, agora... Mas hoje não... Ou eu acho assim, eu lembro, na minha época, a gente procurava, na realidade, quando não chovia. Agosto é o agosto de Deus. É que maio foi uma época por causa do mês das noivas, né? Por causa do marketing que é gerado em cima do certo mês que tem a feira da noiva, enfim. Então a pessoa linkou isso ao mês do casamento. Mas hoje eu não vejo mais isso. Pelo menos dentro da nossa procura lá... Bom, gente, eu acho que é isso, né? Muito bacana, eu creio que as pessoas voltarem a pensar nesse tipo de festa, principalmente aí as debutantes, voltando esse mercado das debutantes aí, e ter espaços como o de vocês que conseguem atender, que conseguem realizar esse tipo de sonho, né? E assim, como você falou, esses eventos sociais, que é o casamento e a festa de debutantes aí ainda são os principais, sim, né? Sim. E que precisa de uma atenção maior, precisa de um bom planejamento, precisa de uma boa estrutura, porque não volta, né? Você não vai poder fazer de novo no ano seguinte, né? É um mercado que a gente não tem a chance de errar. Exatamente. Não tem como falar, vamos fazer assim, se der errado, a gente tenta de novo, não existe. É isso mesmo. É o famoso a gente não tem o direito de errar, na verdade, né? Tem que ser tudo muito perfeito. Tem que ser perfeito e realizar aquilo ali e criar histórias, né? Sim. Criar boas lembranças, né? Vai ficar ali na lembrança. Mas é isso. Obrigada, Dreyfus. Obrigada, Ney, pela presença de vocês. Muito sucesso aí no Dreams Palace e também nas outras casas, né? Que vocês têm mais uma outra casa também. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com o nosso resenha corporativa de hoje. Estamos encerrando aí o tema sobre buffets, né? Aí com o pessoal do Dreams Palace para fechar com chave de ouro aí essa matéria. Siga a gente aí no nosso canal, no portal R011, lá pelo Guia R011, também pelos canais da Lex Studio. Clica aí no sininho para receber todas as notificações e segue lá também, Dreams Palace. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.